João capítulo 11, versículo 21 e 22. Disse-lhe Marta, Marta era a irmã de Lázaro, que tinha perdido o irmão. Ela disse assim para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, porque Jesus não estava presente quando Lázaro morreu. Só que ela disse em seguida o seguinte: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, o que significa isso aqui? Pode deixar na tela. É o seguinte, ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Olha, a gente consegue, às vezes, essa história, e principalmente essa parte, é levado para um lado negativo, que ela estava reclamando, mas não. Entenda aqui, ó. Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela acreditava tanto em Jesus que ela tinha convicção que Jesus poderia ter impedido a morte dele. Mas Jesus não estava presente fisicamente e ele veio a morrer. Porém, Jesus nunca abandona os seus filhos. A história de Lázaro aconteceu assim para que depois o milagre acontecesse e o nome de Jesus fosse glorificado. E em seguida ela fala assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ou seja, ela falou assim, em outras palavras, pode abrir. Ele já morreu. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, mas ele já morreu. Só que agora o Senhor está aqui. E o Senhor pode pedir a Deus por ele. E o Senhor, o que pedir, Deus vai te conceder. Então ela tinha essa fé viva dentro dela. A fé estava viva. Lázaro estava morto, mas a fé da sua irmã estava viva. Anota essa frase aí, ó. Põe aí na tela. Lázaro morreu, mas a fé de sua irmã continuava viva. Olha isso, gente. Olha que coisa grandiosa. Olha que ensinamento poderoso. Lázaro morreu, mas a fé da sua irmã continuava viva. Trazendo isso para a tua vida. Seu casamento acabou, mas a sua fé está viva. E a sua fé é suficiente para ressuscitar o casamento que acabou. O seu filho está preso, mas se você não perder a sua fé é o suficiente para tirar ele da cadeia. Sua família está com problema, seu ente querido está doente, mas se você não perder a sua fé é o suficiente para resolver esse problema. Porque o problema já existia, Lázaro já tinha morrido, mas o mais importante, que é a fé, estava viva ainda dentro dela. E é isso que você tem que entender. Não importa o que está acontecendo, a sua fé tem que continuar viva, porque aí o milagre acontece. Se ela perdesse a fé, aí sim ela perderia o irmão. Mas quem não perde a fé, não perde nada. Quem não perde a fé, até o que estava perdido é restaurado. Então você, meu amigo, minha amiga, você não pode perder a sua fé em Jesus. A fé de Marta estava viva, independente do que havia acontecido com Lázaro, não é isso? Para Jesus não tinha nada difícil, não tem nada difícil. Nunca terá. Ele não estava ali naquele momento. Se estivesse, ele não teria morrido, realmente. Mas aquele seria um testemunho. Depois que ele morreu, depois que Jesus chegou e ressuscitou ele, olha a grandiosidade desse testemunho. Imagina se ela tivesse deixado sua fé morrer. Foi melhor. Ela não teria visto o irmão dela ter esse grande testemunho. Sim. E tudo isso dependeu dela, porque Lázaro não tinha
forças e nem vida para crer em Jesus naquele momento. Talvez o seu familiar, ele não busca Deus, ele não tem fé, ele não tem nenhum relacionamento com Deus, mas você tem. E é o mesmo caso, Lázaro estava morto, ele não podia orar. Ele não podia clamar por Jesus, mas ele tinha a irmã. Ele tinha a irmã dele que pôde ir até Jesus e crer que ele podia fazer, que ele podia ressuscitar a Lázaro. E do jeito que aconteceu, foi melhor do que se ele não tivesse morrido. Por isso que Jesus até permitiu que acontecesse isso. Porque ele sabia o que ele ia fazer depois. Foi melhor do que se Lázaro não tivesse morrido, porque o testemunho foi maior. A grandeza foi maior. Então, talvez você fale assim, poxa, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso na minha família? Por que aconteceu isso no meu casamento? Não era para ter acontecido. Presta atenção. Isso que aconteceu vai ser o seu testemunho de amanhã. Vai ser tão glorioso e grandioso que Deus vai fazer, que vai ser melhor do que se não tivesse acontecido o problema. Como foi na história de Lázaro. Porque o testemunho vai ser maior e mais forte. Amém? Vamos continuar lendo o texto. João 11, 27. Diz assim. Ainda ela, a irmã de Lázaro, falando com Jesus. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui a gente percebe que a irmã de Lázaro, ela tinha plena consciência de quem era Jesus. Talvez, na sua vida, você tenha se esquecido de quem é Jesus. Jesus não é um quadro na parede. Não é uma Bíblia aberta. A gente pediu para você abrir a Bíblia no Salmo 91. Mas a Bíblia, o papel aqui, ó, isso aqui não tem poder. É a palavra que tem poder. Jesus não é uma ideia. Ah, alguém inventou essa ideia de Jesus. Não. Jesus não é uma lenda. Jesus não é uma foto numa camisa. Jesus não é aquele colarzinho que você pendura no carro. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Às vezes a gente fica olhando tanto para as dificuldades, a gente fica olhando tanto para os problemas, que a gente esquece quem é Jesus. O tamanho dele. A grandeza, a autoridade, o poder que ele tem. A irmã de Lázaro não se esqueceu. Anota essa frase aí. A irmã de Lázaro estava convicta de quem Jesus era. Eu pergunto para você, você está convicto? Você está convicta de quem é Jesus? E do que ele é capaz e do que ele pode fazer por você? Vou te falar uma coisa simples. Quando a gente está convicto, quando a gente sabe quem é Jesus, a gente não fica apavorado, nem desesperado, nem ansioso. Quando a gente sabe quem é Jesus, existe uma paz, existe uma tranquilidade e uma confiança, porque a gente sabe quem ele é. Então, o que eu quero que aconteça com você é essa revelação verdadeira, para que você compreenda, para que você enxergue, para que você saiba de fato quem é Jesus. Como foi a irmã de Lázaro. Ela sabia quem era Jesus. Isso é muito importante. Ela sabia quem era Jesus. E a luta veio para ela. Sim. Muitas pessoas pensam, eu creio em Jesus, eu creio em Deus e eu não vou passar por problema porque ele não vai deixar isso acontecer. Mas a luta vem, ela vem para todo mundo. Sim. A diferença é o que você vai fazer no momento da luta. Maria, quando teve a resposta ali de que o irmão dela tinha morrido, ela tinha todo o direito, vamos dizer assim, de reclamar, de murmurar, de dizer quem é Deus. Porque ele não está aqui, porque Jesus não veio. Porque deixou meu irmão morrer. Exatamente.
Mas não, ela decidiu não ter essa atitude. Ela decidiu dizer: eu creio, eu continuo convicta na minha fé de que o Senhor é Deus e que o que o Senhor pedir a Deus, né, como ela disse, isso vai acontecer. Quer dizer, ela, mesmo no momento difícil, ela não deixou a sua fé desmorecer. Mesmo em momento que todos diriam: agora acabou, não tem mais o que fazer. Não, ela continuou crendo.